Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Aqui Pode Mais com Jussiene Vieira. E Cláudia B.A. E hoje nós temos uma convidada mega, super especial. Vamos falar um pouquinho assim para ver se as pessoas adivinham quem é? Excelente, Ju. Fale alguma coisa sobre ela. É uma atleta também, né? Vôlei de praia. E ela já falou muita coisa. Eu vou dizer uma agora com vocês. A dupla dela, que demorou mais tempo com ela, já veio aqui. Oi, Ju. Ela é maravilhosa, muito mais ainda, porque eu acho, né? Eu acho que ela é nordestina. Gente, vocês sabem quem é? Sabem quem é? Vamos? Shelda! Com vocês, Shelda! Bem-vinda, gente. Obrigada, gente. Prazer receber você aqui. O prazer é todo meu. Obrigadão. Vamos ver, né, o que vai rolar isso aqui. Se pode mais. Sheldon, a gente queria saber, que a gente queria que você contasse a sua história, né? Antes de iniciar do vôlei, como te levou ao vôlei e o que você não contou ainda, o que não contou ainda nas outras entrevistas. Porque vocês já fizeram milhões de entrevistas, né? Então, o que você não contou ainda? Você não contou, tem que contar aqui. É, Eu não contei porque não tem que contar, né? Ó, aqui pode mais. Ó, aqui, ó. Aqui pode mais. Posso contar. Você pode contar a sua história e pode contar ainda coisinhas que você nunca contou. Então, fale um pouco da sua história que levou você ao vôlei de praia. Minha história, assim, eu sempre amei o esporte, no geral, né? Então, eu não conheço, assim, eu não me entendo sem praticar esporte. Desde quando eu tinha 5 anos, eu comecei na natação. Depois da natação, por incrível que pareça, eu fui fazer balé clássico. Tudo a ver. Tudo igual, bailarina. Bailariça. Depois eu fui patinar. É teatro de patinação também, aquelas rodinhas de... Como a Drica também fazia na época. Você também patinou, né, Cláudia? Minha... Aí, aqui pode mais. Ela tá dizendo aqui, aí, revelando, vai. Tenho algo em comum com a Drica, desde criança. Só que ela lá e eu em Fortaleza, que eu sou de Fortaleza, né, mesmo. E vim pra cá com 18 a 19 anos. Então depois da patinação, eu gostava muito eu era muito agitada, sempre fui, né? Déficit de atenção, tenho foco de atenção. Então eu sempre fui muito agitada. E minha irmã mais velha também patinava. Ela era toda clássica, toda linda. Eu só queria correr. Shirley, né? Eu fazia rampas, saía pulando, eu só queria fazer coisas. E daí, depois eu fui jogar basquete. E eu fui pro vôlei por acaso, pra falar a verdade. Já que pode contar, eu vou contar. Pode contar, aqui pode mais. Eu fui pro vôlei porque a minha irmã mais velha jogava vôlei e eu jogava basquete. Fui pra minha primeira seleção cearense. E daí ela começou a viajar muito pela seleção, pelo clube e tal. Eu falei assim, e eu nada. Eu não podia nada, só ela que podia. Aí eu falei assim, eu quero fazer isso daí. Quero matar a aula. O meu negócio era viajar, eu queria viver do esporte, né? E aí eu fui começar a jogar voleibol. Então eu comecei no vôlei, acho que uns 13, 14 anos. E aí peguei seleção cearense logo no primeiro ano. Depois eu comecei a gostar, comecei a me apaixonar pelo voleibol. E eu vi a oportunidade de realmente o que eu gostava, né? Assim, de viver do esporte. Óbvio que eu não sabia que existia o vôlei de praia, que ia ser... Não sabia nada disso. Simplesmente eu queria jogar, Era minha vida, era aquilo ali. Mamãe disse que quando eu tinha 7 anos, na Olimpíada de Moscou. A gente pode tirar os 7 anos, na Olimpíada de Moscou. Faz muito tempo. Eu olhava e dizia assim, eu quero fazer isso. Quer dizer, eu não tinha noção do que era, né, uma Olimpíada e tudo, só que aquilo ali sempre, as imagens do esporte sempre me emocionaram muito, eu sempre gostei muito, e aí, mamãe sempre diz isso, você não sabia nem ter um pingo de gente, de repente, já sabia o que queria, né? E daí eu fui pro vôlei, a Adriana era minha adversária. Que legal! Também não sabia, Claudinha? Adriana era da seleção carioca, né? Eu da seleção cearense, a gente jogou contra. Claro que eu sempre perdia, né?
Sempre. Eu não ganhava nada. Era o quê? Infantil, né? Não, acho que era juvenil, acho. E aí eu vim pro Rio e aí me apaixonei pela praia. A quadra não dava, né, gente? Vamos combinar. Eu, uma pessoa com tem 1,65 m. Não existia líbero. Líbero é aquela pessoa que fica no fundo só defendendo, passando, que antigamente não existia isso. Que aí pode ser mais velha também. Não, pode né? ser mais baixa, né, Mais Cláudia? baixa. Mais baixo pra pegar a bola ali e não ficar. Precisa competir na rede. Não, eu só ficava só no fundo. Mas não Não existia. participar do bloqueio, só Não. ali pra pegar a bola. Então, na época, não existia. E aí eu falei assim, cara, eu não tenho chance de jogar na quadra. Porque menor chance, vamos combinar, né? Eu tenho noção do meu... E aí E começou o que vôlei de bom, e praia. que bom. Aí trouxe a alegria pra praia, trouxe Foi, essa alegria pra comecei. A praia. praia ia fazer, pô, aí depende de mim, né? Eu tenho que Uhum. treinar A lá. praia surgiu depois, bem depois, né? Surgiu com vocês mesmo, não foi? Eu acho que a primeira etapa do circuito brasileiro começou em 92. E assim, eu joguei a primeira etapa. Já a Drica, não, a Drica morava na Itália. Então ela no o primeiro e o segundo ano, eu acho que a Drica não jogou aqui no Brasil, se eu não me engano. Ela estava morando na Itália. E eu acho que ela voltou em 94, se eu não me engano. Eu acho, não sei, né? Então eu joguei desde a primeira etapa. A Adriana já veio um pouquinho depois, 2 anos depois. E em 95 a gente. Mas foi quando surgiu mesmo, né? Tava surgindo o vôlei de praia É. no Brasil, acho que no mundo, né? E a gente não sabia que ia realmente se tornar um esporte olímpico, né? Eu só sabia que eu queria viver daquilo, que eu amava, me apaixonei. Vôlei de praia é muito bom treinar, jogar. Primeiro, o nosso escritório é a praia, né, meu pai? Aí a gente ficava ali em Ipanema. Olha que coisa. Vitamina D em dias. Ipanema no escritório. Era tudo que eu queria na minha vida. E daí a gente começou. Aí pronto, em 95 eu fui jogar com a Adriana. Ela resolveu ser campeã. Aí ela vem pro meu lado. Quer ganhar, vem comigo. Não, porque a Adriana, quando eu chamei ela pra jogar, ela não quis. Foi, botou uma banca. Ah, Cara, não. esnobou, né? Esnobou. Tá, deixa ela. Aí depois ela foi te procurar pra jogar. Foi, mas não fiz banca, não. Eu falei, pô, craque pra caramba, mas opa! Craque pra caramba. Eu falei, não. Vamos jogar. Claro, correndo. Aí vocês começaram que ano? Final de 95. Outubro, mais ou menos. E jogaram quantos anos? 12 anos. Então estão no Guinness por conta desse tempo de parceria, né? Foi, a gente foi a dupla, acho que com mais tempo juntas. Eu não sei se hoje, né, se tem dupla com mais tempo juntas, eu não sei, porque eu... No Hall da Fama também. Foi. Chiquérrimo. Chiquérrimas. Eu parei em 2009 e 2010 a gente... Acho que, se eu não me engano, foi 2010 que a gente entrou fazer parte lá do Hall da Fama, eu não sei. Aí as datas vocês me desculpem. E você lembra, assim, coisas engraçadas que aconteceram durante esse período, quando você jogava a temporada? Alguma gafe, assim, que você... Ai, meu Deus, isso aconteceu antes de jogo, durante... Tem muitas. Então, conte algumas aqui. Na Olimpíada de 2000, a gente tinha acabado de ganhar a semifinal. E daí, tiraram a gente da quadra pra gente fazer uma coletiva e tal. E a gente louca para falar com a nossa comissão, né? Tava todo mundo lá. Mas a gente tinha que sair, sair direto para coletiva. Bem, a gente extremamente excitada, né? Primeira Olimpíada, ia para a primeira final e tal. A gente já estava classificada. E daí, eu muito impaciente, né? Querendo já sair, querendo encontrar com todo mundo para comemorar. E daí, eu lembro que quando a gente saiu correndo atrás de todo mundo. E aí, a gente estava num lugar reservado, que só tinha gente credenciada e tal. Não podia entrar qualquer um. E aí eu sei que a gente indo e vindo assim uma comitiva, cheia de segurança, uma pessoa dentro e tal, no meio, e andando. E aí cruzou com a gente, ele parou a gente. Aí eu já olhei, ai, Adriana, a gente tem que parar aqui? Ela, calma, Shelda. Falei, quem é ela? Assim, a gente tava nem
A gente nem olhou, a gente tava tão excitada querendo ir embora pra beijar todo mundo e comemorar, que a gente tava na final, né? Aí a Adriana, Xanda, eu não sei. Eu falei, tem que parar a gente aqui pra ficar falando e parabenizando, e todo elegante, todo chique. E a gente todo sujo de areia, saiu da quadra direto, né? E, gente, a gente cagou pra pessoa. Desculpa, mas então, eu nem olhei, eu só queria sair dali correndo. Tá. No dia seguinte, a gente senta no café da manhã, eu pego o jornal, assim, primeira página, sei lá, tava eu e a Adriana, era o Príncipe Albert. Gente. Claudinha, olha isso, velho. Falei, caraca, Adriana, olha quem era a Adriana. E a Adriana, eu sabia que eu conhecia. Eu falei, nossa, eu nem sabia, eu não queria nem saber. Caraca. Esnobaram o príncipe. Total. Pensou? Que legal. Legal? Tristeza isso. Que legal. É comum as pessoas reverenciarem o príncipe. Agora, esnobar o príncipe é legal. É verdade. Ninguém conta né, as gafes, né? Então, isso aqui... Não tem mais, não é melhor ficar aqui, não, você vai passar o dia inteiro. Não é melhor, não. Ô, Gelda, tinha divisão, você, Adriana, dentro da quadra, fora da quadra, uma organização, cada um fazia as funções, como é que era, ou não? Meio que tinha, sim. Acho que pela nossa natureza já, né? A Adriana é muito organizada, fala muito bem. Eu já não ligava pra nada, só queria saber de treinar e jogar. E a Adriana não, fora de quadra, ela sempre comandava tudo, ela organizava. Me ligava 300 vezes. A passagem tem que ser isso. Não sei, a gente que fazia, né? Passagem, hospedagem, a gente que organiza tudo. Não é como um time que você só chega lá com um passaportezinho para viajar, embarcar, o cartão dá tudo. A gente não, o vôlei de praia é meio que a gente se torna nossos empresários, assim, de cuidar de tudo. E a Adriana fazia essa parte com a Letícia. Eu já era mais dentro de quadra, assim, eu comandava mais o time, porque eu sou muito visual, a Adriana é muito auditiva, acho que isso também fez uma coisa muito legal, que foi sem querer, óbvio, né? Então eu falava assim pra Adriana, ela ia pro saque, eu falava assim, chegava do lado dela, assim, saca na linha da Cláudia. A Adriana, pá! Chegava lá e sacava. Agora, se na hora que eu fosse pro saque, se ela fosse falar comigo, eu errava. Eu falei assim, não fala comigo, eu já sei o que tem que fazer. Porque eu sou visual, eu já ia programada porque eu já sabia. E a Adriana não, ela é extremamente auditiva, então era muito bacana. Falava pra ela, ela obedecia certinho, cara. Impressionante. Como a Adriana, ela é obediente, meu irmão. Isso pode até se pensar como os opostos, né? Uma boa no visual, outra ali. Não foi, deu muito certo, exatamente. A nossa técnica, quando ela queria falar comigo, eu falei, Leti, não fala comigo agora, você sabe. Fala com a Adriana. Então ela falava com a Adriana, e a Adriana é muito obediente nas coisas, assim, taticamente. A Adriana sempre foi muito. A Adriana é craque, cara. Exatamente. É equilibrada, né? A desequilibrada aqui sou eu. Mentira. Mentira, a Adriana é completamente desequilibrada também. Você tem de maluco, é muito sol na cabeça. Cada uma com os seus dotes, com suas qualidades. Suas dificuldades, e aí conseguiram. Com as diferenças, a gente conseguiu fazer. Fazer terapia no caminho, não teve, não, Gelda? Fazia. Terapia de casal. Não, e eu fui muito resistente a isso, né? Foi. Foi procurar, né? Porque eu não consigo ficar sentada. Eu sou muito imperativa. Então, eu falei assim, fazer terapia, a pessoa lá ficar falando, passando. Muito estresse em cima de vocês duas. Muita cobrança, né? Muita cobrança, muita divulgação, muita exposição, né? Mas aí, quando a Adriana apresentou a terapeuta, a coisa mais linda, uma fofa. Eu queria todo dia. Assim, um amor. Aí foi uma delícia, assim. Ajudou? Você acha que ajudou? Ajuda, sim, claro que ajuda. Hoje em dia tá muito, todo mundo. Na nossa época, a gente foi muito pioneira nas coisas, né? Eu e a Adriana, de ter uma comissão técnica, de ter técnico, preparador físico, fisioterapeuta, psicóloga. Então, assim, hoje em dia já é uma coisa que todo mundo tem que ter, porque isso faz a diferença, né? Faz diferença, porque todo mundo se acha conhecedor, né, do esporte e tem técnicas, todo mundo tem dicas, todo mundo sabe, né? E aí os detalhes fazem a diferença. Então, quanto mais assim você buscar os detalhes, assim, eu e a Adriana tinha uma coisa muito legal. A gente
a gente era uma dupla baixa, né? Sempre foi. Eu fui a atleta mais baixa do circuito até hoje. E a Drica também não é muito alta. E, 78, né? e fisicamente também vamos combinar que a Drica é aquela coisa magrinha, mas extremamente focada, sabe? Treinava assim, a musculação dela fazia mais do que eu, porque ela precisava mais, ela entendia que ela precisava de certas coisas que eu sempre fui muito forte. Então, a gente fazia trabalho de preparação física da gente, eu sempre acabava antes. Né? Eu e a Adriana, a gente foi pioneira em tudo, né? De ter toda uma equipe multidisciplinar, que hoje hoje não, todo mundo tem. Mas na época não tinha. E a gente acreditava que a gente tinha que ter uma estrutura bacana para aumentar a nossa vida útil como atleta. Então a gente viajava, no início a gente viajava só com a técnica, né? E a gente não tinha grana, ela ficava no quarto com a gente no hotel escondida. Olha isso. Porque a gente não tinha grana, mas tinha que ter. A gente acreditava que com uma pessoa, com uma estrutura, a gente ia aumentar a nossa vida útil. A gente precisava disso. Só dinheiro dos prêmios. Só prêmio. Patrocínio, não tinha nada. Hoje, nosso primeiro patrocínio legal, a gente já era tricampeã mundial, sabe? Assim, sempre foi muito difícil. Nossa, muito difícil. Mas a gente acreditava nisso. Então, a gente investiu na comissão técnica. Então, a gente tinha fisioterapeuta, a gente tinha preparador físico, a gente tinha a Leti como técnica, a gente tinha 4 pessoas, que era o braço, né? Então a gente começou viajando com a Leti, que era a nossa técnica. Depois a gente começou a botar o nosso preparador físico, porque a gente passava mês lá fora para treinar, né? Para ter uma qualidade melhor do treino. Vocês foram vendo a necessidade, claro, né? E montando essa equipe multidisciplinar. Exatamente. Então, assim, tinha época que a gente estava machucada, né? Assim, uma estava lesionada e tal. Então tinha que levar fisioterapeuta, então levava mais uma. Então a gente foi sempre adaptando e conseguindo, né, com o tempo, aí a gente começou a ter patrocínio, e aí tudo foi muito melhor, porque aí a gente tinha uma estrutura toda por trás que faz toda a diferença. É isso aí, gente. Profissionais faz toda a diferença. Gente, vocês que estão assistindo, eu aqui tô assim, super emocionada, porque, ó, pioneira. Se tem tudo que tem hoje, né? Teve alguém que sofreu, que foi vendo as necessidades para montar tudo isso. Então, ó, palma para vocês. Palma para vocês. A gente não sabia muito, a gente ia adaptando as coisas, porque a gente era tudo muito novo, vôlei de praia, né? Então, assim, era um circuito, às vezes a gente tinha 16, já chegamos até 16 etapas do brasileiro, 16 etapas do mundial. Você passa o ano praticamente viajando, então a gente tem que... Foi tudo... Eu lembro que a Letícia quando começou os jogos à noite, aí a Leti fazia assim, vamos treinar, mas a gente treina de manhã, depois a gente para, a gente volta a treinar. A gente passava às vezes o dia na praia para simular a competição, né? Porque a gente era tudo novo, de jogo à tarde, jogo à noite, então a gente às vezes simulava para saber como a gente ia até se comportar, aguentar, né? Então hoje não, hoje já tá tudo muito mais fácil. Ô, Sheldon, você já teve que lidar assim com críticas da imprensa ou de torcedor? Como foi para você? É pesado, já sim. Principalmente quando a gente chegou da Olimpíada em 2000. Eu e a Drica, a gente era a favorita, né? Claro, todo mundo esperava que a gente ganhasse a medalha de ouro. A gente saiu daqui com uma única medalha certa, né? Tipo assim... E aí a gente perde na final para a Austrália. E foi muito difícil, porque quando a gente chega no Brasil, quando a gente sai assim, no aeroporto, os repórteres, a imprensa toda esperando a gente. E a primeira coisa que eu escutei de uma repórter da imprensa, ela falando assim, como é que você se sente sendo a decepção do seu país? Nossa. E aquilo doeu muito para mim, Sim. né? Porque eu falo, foi demais. Muita violência. Eu já estava arrasada, que era o meu sonho ser campeã olímpica. Estar na Olimpíada era o sonho. Sim. E a gente tinha condições concretas, realmente. É claro. E jogo, a pessoa vai para ganhar e perder. Exatamente. A gente era realmente a melhor. Não Sim. ganhamos. Ok, ponto. Quem mais queria aquela medalha era eu, a Adriana, nossa equipe, nossa família, os amigos. Então você chegar... Esperar e ouvir um negócio desse foi muito pesado. Eu confesso que eu passei, acho que 1 ano tendo pesadelo com essa final.
quis parar de jogar ali. A Drica e a Letia, que foram muito mais. As fotos são vocês duas chorando no pódio. Eu tava arrasada, assim. Parecia que tinha morrido alguém da minha família. Foi um luto, tinha amputado alguma coisa. Para mim foi muito pesado. Porque realmente era o meu sonho aquilo ali, né? Ser campeã olímpica. E aí você volta. Depois eu falei assim, caramba, quem mais tá do nosso lado são nossa família, nossos amigos, e eles estão com a gente. E vocês Então, mesmos, gente, saber quem são, o que vocês fizeram lá, tudo. Porque se dupla, né? Se tem uma disputa, um só ganha. Então, é de ter essa saúde mental, né? Por isso que é importante a terapia, que é para vocês saberem. Eu fui lá, eu competi, eu dei o melhor de mim. A repórter nem sabe, nem estava lá, não fez nada. Chegar Então, assim que a gente tinha decepção, Sim. como é que você sente com uma decepção do seu país? Eu falei, poxa, esse negócio de saúde mental hoje em dia tá muito em voga, né? Então, na nossa época não existia muito isso. Eu acho que Foram se eu pioneiras em soubesse tudo, disso, sim. eu fiquei Sim. muito doente depois, Sim. muito doente. É tanto que eu só consegui assistir essa final da Olimpíada de 2000, da Austrália. Eu nunca mais tinha visto nada da Olimpíada. Eu só sentei para assistir quando a gente classificou para 2004, quando a gente foi embarcar para a Olimpíada em 2004 em Atenas. Aí eu falei assim, cara, eu preciso ver essa final, porque eu nunca mais tinha visto nada. Eu tenho que ver a final para tirar isso, né? Eu tô indo para outro campeonato, outra Olimpíada, que já é difícil. A gente já não era mais a melhor dupla. A gente classificou como a segunda dupla do Brasil. Então eu precisava parar, sentar. E eu lembro que Superar, né? eu lembro quando eu fiquei sozinha em casa assistindo aquela final. Nossa. Doída, foi. Foi a única vez que eu assisti aquela final. Antes de embarcar, 2 dias antes. Foi. Foi muito pesado. E para você, você achou que teve algum efeito ter assistido? Importante, né? Assim, deixar aquilo para trás. Passou, realmente passou. Eu consegui superar e ver que eu nunca tinha. Eu acho que eu nem nunca ia conseguir ver aquela final, porque eu fiquei muito. E mesmo inconsciente, né? Você praticou uma técnica da terapia que é a inundação. Então era algo que trazia dor. Geralmente as pessoas fazem quando você evita e você enfrentou. Você enfrentou e se inundou daquilo e ali você teve sua resiliência, né, para que você fosse atrás. E que bom que teve essa resiliência, que bom que depois você teve outros momentos maravilhosos, outra medalha. Nós não estávamos ali nesse dia junto com essa repórter, então aqui quero dizer que você é maravilhosa. Muito obrigada por tanto, por tudo que você fez, por tudo que você faz, por tudo que você representou para o nosso país, por nos ensinar a ganhar e perder, porque isso faz parte da vida. A vida é, altos e baixos, os nossos batimentos altos e baixos. Não existe um linear. Então, parabéns e muito obrigada, Shelda. Obrigada. E eu vou falar que foi muito importante, assim, essa derrota, no sentido que eu acho que eu estava doida, doente, que eu só sabia ganhar. Com 10 anos tudo, né? Não, e eu assim, e se eu perdesse, eu e a Adriana, eu falava assim, como pra gente já estava muito fácil ganhar, né? Era olhar pro retrovisor e ver quem vinha atrás. A gente tava. E aí eu começava a botar desafios durante o jogo. Tipo assim, quando o jogo estava muito fácil, eu falava assim, Adriana, esse time não pode passar de 10 pontos. Mas para quê? Pra gente sempre botar um objetivo, para não motivar, né? para não parar, porque quando você para, vem um atropela você. Então, era sempre botando Criando estratégias motivacionais. Pra gente não parar, pra sempre querer mais, querer mais. Gente, já pensou em fazer psicologia? Porque você tá maravilhosa aí nas estratégias. Mas era o tempo todo, pra gente ter uma motivação a mais. E aí, eu falo, como eu era doida mesmo. Doida. Era melhor.
Hoje Ei, o eu mundo, já sou zen, eu sou outra pessoa, Claudinha. Eu sou outra pessoa. o mundo não vive sem os doidos. É isso aí. Não, tô falando, se a gente botasse o objetivo, essa dupla não pode passar de X pontos. E fizesse, a gente ganhava o jogo, mas eu tava doida. Tava enlouquecida com raiva, brigava, eu era doida. Eu sei que eu era doida. Mas só quem sai da curva normal consegue alguma coisa. Sim. A curva normal, a gente A curva normal é o natural, o simples. Agora quem sai é que alcança o extraordinário. sabe. E aí depois disso, que eu sofri muito dessa, eu falei, caraca, eu nem morri, a vida daí, a gente ganha, a gente perde. Então, aprender, né, a saber perder também é muito importante. É isso, perfeito. E aí passou uma época que a Adriana, ela viu que eu já não estava me incomodando, não é me incomodar, eu já conseguia ficar a pessoa mais normal quando perdia. Eu acho que isso atrapalhou que a Adriana começou a ficar com raiva e brigar comigo. Eu falei assim, Adriana, esse papel é meu, né, teu? Diga, eu já superei isso Eu aqui. respirei, calma, muita calma nessa hora. O Rafael adquirindo as características da outra é uma troca muito grande. Né? Vocês conviviam uma com a outra muito mais que qualquer outra pessoa do convívio. Né? Claudinha, vou te enganar, não, até hoje. Mas a gente se fala todos os dias. Ontem ela me ligou umas 300 vezes, eu criatura. Todo dia a gente se fala. Fortaleza é nos Estados Unidos. E eu fico lá e cá, né, assim, mas eu fico mais em Fortaleza. Mas a gente se fala todo dia. A Adriana fica nos Estados Unidos e ri. Você E aí as pessoas perguntam assim, por curiosidade, tu ainda fala com a Adriana, vocês são amigas? Porque tem muita dupla que acabou e acabou, né? Não tem muito contato, quando tem é pouco. Eu falei, Adriana, não me deixa em paz, não. A gente fala todo dia. Ô, Eu amo. Te amo, Drica. manda um beijão aí pra ela. Te amo. Ô, Shelda, qual o lugar mais incrível, assim, que o vôlei de praia te proporcionou, te levou? Lugar? Pode ser Rio de Janeiro também, tá? Eu confesso que eu acho que o voleibol me proporcionou coisas que eu jamais imaginei. Eu conheço, assim, muito Europa, do mundo inteiro, graças ao voleibol, que eu achei que isso não ia, né? Assim, em qual outra profissão que vai me dar essa possibilidade, não só de conhecer lugares, mas pessoas. Uhum. Eu fiz amizade em todo lugar. Onde eu vou, tem uma casa para ficar, sabe? Eu tenho um amigo, a gente se fala, a gente troca. Só um esporte que proporciona Quase que isso, tinha um né? palácio se não ignorasse o príncipe. Quase que tinha um palácio. Calma, mas a gente já fez amizade de Então novo. fala logo, fala aí, ó. Aqui pode A gente mais. já Conta fez isso aí amizade pra de gente. novo. Em 2004, no pódio, quem entregou a medalha foi ele. Eu falei assim, chicanha. Manda um beijo aí pro príncipe, manda um beijo aí pra ele, vai. Eu falei, Drica, olha aí quem tá entregando a medalha. Ah. Príncipe. Ai, que legal. Meu. Não é assim não, as coisas dão volta. E no caso agora, outra dificuldade. Então, são muitas dificuldades. E assim que é a vida. Muitas vezes a pessoa pensa que só quem ganha, só ganha, né? Então, não tem. Aí muita gente tem medo de arriscar porque tem medo de machucar, medo de perder. No caso de vocês, não tinha nem substituto, não tinha reserva, não tinha nada. Como é que era quando vocês estavam machucadas, doentes, né? Como é que era como é que tinha que lidar com isso? Joga machucado. Joga doente, toma remedinho. Arrebenta mais ainda Remedinho. que tá doente. Cara, eu lembro que a gente jogou um torneio, um campeonato na China. Não foi na China, não. Foi. Enfim, não sei. Tava muito quente, muito umidade. Tava muito difícil, assim. E a Drica começou a ter cãibra generalizada. Ela conseguia andar. E eu falei assim, Drica, vamos parar. Foi contra a China, não foi na China, foi contra a China. Não sei se foi na Tailândia, eu não me lembro. Enfim. E aí a Drica começou com cãibra. E eu falei, Dri, vamos parar. Ela, não. Porque ela não desiste, não. Pessoa guerreira. Adriana é guerreira demais. E aí eu falei, Drica, vamos parar. Ela disse, não. Chegou uma hora que aí eu encostei a Adriana, eu fiquei com a quadra inteira aqui. Eu falei assim, Adriana, só levanta pra mim ou
Porque eu botei a Adriana perto da linha para as pessoas tentarem se sacar nela, como ela é muito craque, sacava na mão dela, ela não precisa fazer muito esforço. Eu levantava e falei assim, Drica, você sem saltar, você bota a bola onde quiser. Então, se a bola vier muito de graça, sim, você tenta levantar para mim para eu atacar de segunda. Técnica, Se talvez não- não era jogadora, já era uma técnica. Se não, cara, é easy pra você, meu pai. Tu passa na tua mãozinha lá, tu bota a bola onde quiser. Cara, a gente fez um jogo lindo. Eu sacava e ia correr pra bloquear, a Adriana parada. Então, assim, foi muita superação, como o contrário também. Né? Quando eu tava machucada, a Adriana fazia todo esse papel. Então, assim, a gente sempre ajudou muito uma outra. E vou te falar uma coisa, eu sempre falei isso pra Adriana, as pessoas perguntam, quem é a melhor jogadora do mundo do vôlei de praia? Quem era? Aí eu falava assim, pra mim a melhor jogadora do mundo é a Adriana. É a que eu tenho. Eu não posso achar que a outra é melhor. Quem joga comigo é a Adriana. Quem é a melhor do mundo é a Adriana pra mim. É ela quem eu tenho, é E com ela que eu vou. vice-versa, né? E É com ela ela melhor é a então, Shelda. Espero que ela ache também. Ela fala sempre. Eu espero. Isso aqui sou eu. Você que tá falando, eu não falei nada. Então, assim, eu sempre falei isso. Porque é com ela que eu tenho pra gente jogar, pra gente ganhar, pra gente perder. Eu vou contar só com a Adriana, né? Então, pra mim, a minha comissão técnica era a melhor do mundo. Minha técnica era a melhor. Valorizar Minha- o que é seu, né? Claro, são eles que estão comigo dia a dia, nas alegrias, nas tristezas, dificuldades, né? E que não são poucas. A gente... É muitas, principalmente, eu acho, naquela época. Então, assim, só a gente sabe o que a gente viveu, né? Dentro e fora das quadras, assim. Sim. Shelda, tem quanto tempo assim que você parou? Você parou total do esporte? Você tem agora um esporte assim que não precisa competir? Não, Como está a sua competir, vida jamais. hoje? Fale um pouco de você, da sua vida hoje. Eu parei em 2009, eu acho. Já tem o quê? Vamos fazer a conta. 15, 16 anos? Você vai fazer 15. conta não? 2009. Faça a conta aí, povo. É, faz a conta. E eu nunca mais entrei numa quadra de voleibol. Eu acho que foi inconsciente. Hoje eu vejo que foi inconsciente, que eu parei bem mais nova do que a Adriana. E também não assistia, não acompanhava nada. Eu acho que foi inconsciente isso, né? Eu comecei a correr, fiz uma maratona e 2 meias, mas também depois parei. E hoje eu adoro jogar pickleball. 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 É como um pickleball, né? Cara, é uma mistura de tênis com beach, não sei se é beach tênis, com paddle, paddle, é? Com tênis. É uma mistura, é muito legal. A Drica joga também. Ela falou. Ah, falou? Ficou lembrado que Não, é um jogo nos Estados Unidos, é muito popular, né? E a gente, os 3 anos lá, a gente começou. É muito bom, é muito divertido, é muito democrático. Assim, o pessoal joga de todas as idades, é uma diversão. Competir jamais. Desde que eu parei de competir, eu nunca entrei na quadra. Eu não gosto nem de paro ímpar. Eu falei, o que é que tu quer? Escolhe, pronto. Eu era extremamente competitiva. Não, eu era extremamente competitiva. Extremamente. Eu hoje nem porrinha, nem nada. Não quero nada na minha vida competir Só com quer mais nada. viver, curtir o que você mais gosta de fazer atualmente. Eu gosto, que eu gosto. Eu fico muito em casa com meus bichos. Saio muito pouco. aquele estresse todo, aquela energia toda que você tinha, hoje é que acalmou. Coisa boa. Com seus bichos, quais são? Eu tenho 3 gatos e um cachorro. Ih, que lindo! E gosto muito de viajar, né? Assim, para passear. Eu adoro. Mas eu sou muito tranquila hoje. Tem irmãos, sobrinhos, né? A família é grande lá em Fortaleza, né, Shelda? Família é grande. Somos 5, né? Tenho 4 irmãos. Que legal! Mas sobrinho tem até pouco, Claudinha. Só a Shirley que teve. Tem 3 já estão todos. Uma já está se formando em medicina, a mais velha. A outra está morando na Alemanha, que faz. E o outro está acabando
não sei, terceiro, já mudou tudo, eu não sei, o terceiro ano, tá indo pro ITA lá, né? Então, não tem mais criança, não. Como é? O mano, ele mora nos Estados Unidos, a esposa dele tem uma filha que já tá adolescente, já, acho que não sei quantos anos. A Loura não, Shailene não, e eu, 4 filhos aí de 4 patas. Eu sou vó de netinho de 4 patas também. Bem, é bom, viu? Incrível, É incrível. bom. É uma experiência que eu nunca imaginei. É muito lindo. É um amor realmente incondicional. Você não espera nada dali e você recebe tudo, né? Aquele carinho. Eu hoje eu confesso que eu prefiro bicho do que gente. E Prefiro. Sim, tá difícil hoje em dia, difícil mesmo. a vida tá difícil, tá fácil. Não, mas vamos falar sobre isso. vamos não, vamos. Não, deixa pra outra, porque É, tá complicado hoje as coisas. Então Ó. eu prefiro hoje É. estar em casa com meus bichinhos. divertindo. E eu já viajo muito, né? Então o tempo que eu tô lá é pra ficar com eles, é deles o meu tempo. É isso aí. Agora nós vamos para um quadro que é pode ou não pode. Você pode responder só pode ou não pode, pode acrescentar com comentário. E a primeira pergunta é pode ou não comer fast food antes de um jogo, uma noite antes de um jogo? Se pode, eu não sei, mas eu não como, não. Não pode, não. Então pode ou não pode? Não, pode não. Pode Não não. pode, gente, Alimentação tem não que ser- pode. Alimentação Não, a regrada. alimentação tem que ser. Faz diferença. Faz. Tá? A alimentação, todos esses detalhes, eu digo, faz com que você seja diferente. O diferencial é exatamente esse, são esses detalhes. Alimentação, descansar, Sim. dormir bem. E Isso. arriscar passar mal um dia seguinte. Não, né? não tem nada a ver, né? Assim, a alimentação faz totalmente a diferença. Pode beber, pode fumar sendo atleta. Poder não pode, não. Mas A gente sabe que tem alguns. Diga, mas cada um tem sua vida. Diga aí, Kiana. Pode não, cada um tem Poder sua não pode, vida. não. Mas tem gente que tem uma forma de lidar que administra bem determinadas coisas, né? Porque também assim, Gente, cada um é cada um. Eu não julgo, não, quem Sim, faz as sim. coisas. Se tá rendendo dentro de Claro. campo, quem sou eu para falar alguma coisa, né? se tira às vezes aquilo, a pessoa depois também, né? Mas poder não pode. É. Pode não. Pode não. Tem É. consequências físicas. Né? Nem só isso, acho que é pra saúde mesmo, né? Vamos combinar. Não combina muito, não, as coisas. Ô, Shelda, sabendo que tem um monte de câmeras ali em cima, na hora do jogo, pode ou não pode tirar a areia do biquíni, sabendo que cada movimento é um flash? Pode, vai fazer o quê? Eu era uma que eu não me incomodava, não. Tava nem aí. Eu entrava dentro de quadra, eu não. Podia estar assim uma multidão ou pouca gente. Enquanto eu não me incomodava, não. Eu entrava no estado ali tão focada que o que estava em volta, para mim, nunca fez a menor diferença. Mas pode, né? Treinamento às vezes, porque a coisa mais difícil, né, é conseguir se livrar e Esquecer, focar no né? jogo, Esquecer o exatamente. foco para Não, focar. eu entrava, eu só escutava quem eu queria, tipo a Letícia, que era técnica, se ela falasse, eu sabia que ela estava falando. Ó, Mas muito. já viu que não tem déficit de atenção, hein? Mas eu tenho hiperfoco. Hiperfoco. Mas eu tomo remedinho. Eu tomo conserto, tomo me consertar. Ó, pode ou não pode fazer terapia? Pode. Deve. Deve. Agora então, né? Agora então, que agora tá tudo mais fácil, né? Vocês abriram um caminho para a juventude, para as pessoas de hoje. Nós queremos agradecer a você por tanto, né? A você, aos atletas que pioneiros, né, para termos o que temos hoje, né, no nosso país, nosso mundo, né? E parabéns, Shelda, a você por tudo. E um brinde aqui a Shelda de gratidão por tanto. Obrigada, gente.